Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal que está vendo a aula gravada. Como eu já falei aqui no começo para o pessoal que já estava aqui, né, sobre o formulário, o famigerado formulário, né, que eu venho falando aí há aulas, muitas aulas, né? É, ele vai ficar aberto então até o dia 30, até o meio-dia. No período da tarde, então ele já vai ser fechado. E aí eu vou começar a corrigir e mandar eles para vocês, né? Então vocês têm mais esse tempinho para fazer, um tempinho grande. E no dia 1, então, a gente corrige o formulário e a gente vai ter uma retomada da aula de algumas coisas que a gente tratou no módulo, que são bem importantes, né? Hoje eu planejei fazer uma aula um pouco mais curta com vocês, até porque tem uma questão que é sobre a independência do Brasil, né, no formulário, então eu acho que eu tinha que dar essa aula mesmo, né? E eu não vou adentrar tanto como eu queria entrar, porque isso vai ser já do Brasil Império, né? Porque a partir de setembro de 1822, a gente já vai considerar como império, né, o Brasil, né, aqui pra gente, né? Porque a gente considera, então, o grito da independência, né, o grito da independência como um ato muito importante para a independência do Brasil, né? É feriado aqui e tal, né? Mas a gente vai ver que a independência do Brasil não é dada exatamente para a gente, né? É dada nesse momento, mas a gente vai entender a importância da independência no contexto nacional e no contexto internacional, porque o que torna um país que era colônia independente, né? O que torna um país colônia independente não é só esse país querer ser independente, né? Esse país, né, dentro da história a gente vê, por exemplo, países que tiveram que tratar guerras, né? Tratados, né? E negociar, pagar dívidas, né? Para se conseguir sua independência. E, por exemplo, quando a gente hoje vê coisas atuais, né, trazendo para o atual, e a gente leva um pouco para o Brasil, mas a gente tem muita diferença, claro, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Estado de Israel, né, que muita gente considera legítimo e muitas pessoas também consideram ilegítimo, né? E lógico que todas elas têm suas convicções para tratar desse assunto, para considerar o que elas acreditam, né? Mas o Estado, para ele nascer, ele precisa de acordos e de reconhecimento. E para o Brasil ser reconhecido independente, ele também vai precisar das mesmas coisas, né? Em períodos diferentes, né? Mas ele vai precisar também muito importante, né? Esse apoio internacional para o Brasil virar uma independência. Eu vou apresentar o slide, é aquele mesmo que eu mandei para vocês semana passada. É ele mesmo. A gente só vai falar então os dois últimos slides. Eu sempre acabo me alongando um pouco, vou pedir desculpas para vocês, mas hoje eu tinha planejado para ser uma coisa mais curta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, não tem problema, vocês sabem disso. Então eu vou apresentar. Eu não vejo mais o chat, então. E então qualquer coisa, liguem o microfone. Se alguém digitar alguma coisa também, liguem o microfone e é isso. Então a gente vai falar agora sobre a independência do Brasil, né? Eu já abri um espaço falando sobre essa independência, né? Coisas que a gente vai tratar já no próximo bloco, né? Mas a gente tem que olhar para essa independência e entender não só a independência no ato de falar independência ou morte no dia 7 de setembro, como também esse processo de independência. E esse processo de independência começa justamente com a vinda da família portuguesa ao Brasil, né? É muito importante isso da família portuguesa. Peraí, que tem alguém pedindo para entrar. Vocês estão vendo o slide? Vocês estão vendo tudo que eu estou vendo? Tá vendo só o slide. Ah, só slide? Ah, então tá bom. Deixa eu voltar aqui. Ah, meu Deus, eu entrei um monte de coisa. O que eu tava falando? Ah, tá. A gente tem que olhar então a independência, entender todo o contexto dela, o que veio antes, né? Porque a independência de fato não é só o grito, né? Tem uma série de coisas que acontecem, né? Como eu expliquei na aula passada, né? A vinda da família portuguesa. Vocês lembram o que foi que eu falei que denota o fim do pacto colonial? Vocês lembram o que foi?
O que foi... Foi a... Ai, perdão, te interrompi. Não, pode Foi falar. a abertura dos portos. Exatamente. Como que é o seu nome? Não tô vendo o nome. Ai, Diandra. Ah, Diandra, eu reconheci sua voz, eu ia falar Diandra, mas eu falei, ai meu Deus, eu já pensei, né? Diandra, é Diandra. Obrigado, Diandra. Exatamente. Quando Dom João chega, ele passa primeiro por Salvador, e em Salvador ele abre os portos do Brasil, né? Lógico, né? Como eu falei para vocês, né? Isso não foi uma medida assim. Nossa, que coisa surreal, porque num momento ou no outro, né, o Brasil já estava se desenvolvendo e as elites já estavam meio que almejando uma possível independência, né, como a gente vai ver hoje na aula, né, não ainda em 1808, claro, depois da década de 20 desse século, né, de 1800, né, ele que já vai começar a projetar sua própria independência, né? Então ele ia ter abrido os portos ali, para a gente é uma grande ruptura, né? Porque ele é um monarca que governa, né, num sistema absoluto o Brasil, né? Que é uma colônia de Portugal, né? Então é muito importante o ato dele, mas o ato dele também seria feito ali de qualquer forma ali, né? Porque navios ingleses já estavam ali prontos, né? Para isso, para negociar diretamente com o Brasil e não passar primeiro por Portugal, né? Então tem todo esse contexto. Essa imagem que eu já queria começar a falar da imagem, porque eu acho muito importante. A gente vai ver nesses dois últimos slides imagens importantes, né? Quadros importantes. Esse quadro é de, se eu não me engano, eu não coloquei nome do autor, peço desculpa para vocês. Eu tenho essa mania de não colocar, tem que colocar, mas ele, não lembro o nome do autor, claro, né? Mas ele é de 1844, né? E vocês conseguem ver o que ele representa, né, esse quadro, porque vocês conseguem ver crianças aqui correndo, né, vocês conseguem ver pessoas, né, aqui um carinha, aqui outra pessoa, tá bem cortada a imagem, né, mas vocês conseguem ver tudo isso, né. Isso mostra o que o Império tentou passar no período de 1844. E qual é essa ideia? De que a independência do Brasil foi algo popular, quando a independência, na verdade, não foi algo popular, foi algo, né, que tramitou ali entre as elites, né, brasileiras, as elites portuguesas que ainda continuaram no Brasil, né? Então, já destacando esse fato. Mas quais são os fatores importantes para a gente entender a independência? A transferência da corte para o Brasil, né, disso que eu falei para vocês, né, essa importância do rei estar aqui, mudar o nome do Brasil, né, considerar essa colônia agora de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? É muito importante isso, é muito significativo essa mudança de nome, né? Essa mudança de status, na verdade, né? De colônia a passar a ser império, né? É muito importante isso, né? A abertura dos portos, né, que denotam o fim do pacto colonial, como a Diandra ressaltou para a gente, né, que também são de extrema importância para entender o contexto da independência no Brasil. E outra coisa também, né, a Revolução Liberal do Porto, de 1820. O que foi essa Revolução Liberal do Porto, ou então também, como é chamada, Revolução Portuguesa, que aconteceu nesse ano, né? Em 1920, a coroa portuguesa ainda estava aqui no Brasil, né? E o pessoal ali de Portugal estava a Deus dará, né? A população ali de Portugal, né? A família estava fazendo uma administração aqui pelo Brasil. Então pensem aqui Portugal, ó, vou pegar um copo aqui, pensem que aqui é Portugal, meio que parece esse copo. A cidade do Porto fica ao norte de Portugal, fica aqui em cima, e Lisboa fica um pouco mais ao sul, né? Eu acho que fica por aqui, eu não sei se fica aqui ou aqui. Eu acho que é aqui, não lembro. Mas fica aqui. A revolução começa na cidade do Porto e ela vai se alastrando por toda Portugal, né? Essa revolução das pessoas que querem a volta dessa corte, né? Então é muito importante nessa Revolução Liberal do Porto, né? Também dentro desse contexto, porque vamos estabelecer em Portugal cortes gerais que vão exigir que Dom João retorne a Portugal. E o que acontece que faz Dom João voltar? As pessoas que viviam em Portugal estavam muito insatisfeitas com a forma que as coisas estavam se organizando, né? Tanto que
eles, os portugueses, vão tentar até, se não houver essa possibilidade do Dom João voltar, eles vão tentar até fazer talvez uma nova União Ibérica, né? Tendo em vista que, por exemplo, né, existia muita rivalidade entre esses dois lugares, né? Os portugueses do Brasil e os portugueses de Portugal não se davam bem. E agora não se davam muito mais bem, né? Porque Portugal agora, né, o Brasil estava no mesmo estatuto que Portugal, né? O Brasil estava, então, os dois se respondiam diretamente, né? E isso não agradava, logicamente, quem vivia em Portugal, né? Então, as cortes, né, ameaçam essa recolonização do Brasil, né? E não uma recolonização de fato, né? Porque, assim, eles já entendiam que o Brasil tinha alcançado um status importante no cenário mundial, sendo agora considerado uma extensão de Portugal, um reino também, né? Então, lógico que eles não queriam que o Brasil voltasse, a gente fala muito isso, né? Eles não queriam, na verdade, que o Brasil voltasse a ser colônia. Mas o que eles queriam é que o Brasil ainda mantesse, que o Brasil, porque já era almejado meio que uma independência, né? Então eles queriam que o Brasil mantesse uma hierarquia com Portugal, né? Uma relação ali com Portugal melhor e mais vantajosa, claro, com Portugal do que outros lugares, né? Então era isso que se almejava, né? Também gera uma insatisfação, né, com essa aristocracia rural brasileira, né? Porque a família real vai para Portugal e o Dom Pedro fica, né? Então, assim, gera, né? Porque não é para o Dom Pedro, ele era o monarca que vai. Peraí, gente, uma pessoa pediu para entrar. Ele é o monarca que vai, que depois que o Dom João morrer, que vai gerir, né, todo o país, né? Então, lógico, quando eles estão falando da volta. Ai, meu Deus. Lógico, quando eles falam da volta. Lógico, quando eles falam da volta da família real, eles estão incluindo toda a família real, né? E o Dom Pedro fica, né? Essa influência das ideias iluministas que circulavam no Brasil também é muito importante, eu já falei disso, e influências que determinaram, por exemplo, movimentos emancipacionistas muito importantes, como a Conjuração Baiana, como a Inconfidência Mineira, a independência dos Estados Unidos, a própria Revolução Francesa que acontecia. Então, essa ideia de um país independente, né? Uma possível república, talvez, mas não virou um império, era muito recorrente aqui no Brasil pelas elites, né? Aqui eu falei a independência dos Estados Unidos, né? A influência da maçonaria é muito forte também aqui no Brasil. Eu já falei um pouco da maçonaria aqui, né? Mas meio que todo mundo no Brasil, nesse período, a grande parte da elite, fazia parte da maçonaria, né? Porque a maçonaria não era algo como a gente conhece hoje, né? Que é uma coisa muito ali que ninguém conhece, na verdade, o que se faz ali dentro, e muito se especula, né, sobre o que acontece ali dentro, né? Então ninguém sabe direito, mas acham que acontecem ali, né? E quando, na verdade, eles são uma sociedade ali dentro, né, que se articulam entre si, coisas políticas, né? O próprio José Bonifácio, que ajuda muito o Dom Pedro I a fazer essa independência, porque o José Bonifácio está muito ligado com essas elites portuguesas e as elites brasileiras, né? Ele está ligado à maçonaria. Depois, quando acaba o período de império no Brasil, esse período de 67 anos, a gente tem um período de 67 anos de império, e começa-se a república, o primeiro presidente do Brasil, acho que é o Deodoro, ele é maçom, por exemplo, né? Ele, por exemplo, ele não queria dar o golpe, né? A gente vai falar disso ao longo, gente, não sei porque eu tô me adiantando. Mas ele era maçom também, e Campos Salles era maçom, e uma série de outros presidentes também pertenciam a essa irmandade, né, maçônica, né? Então a maçonaria é muito importante, né? Porque muita gente fazia parte, né? O Dom Pedro, por exemplo, ele vai romper, em um certo modo, com a maçonaria, né? E isso é muito importante. Quando ele expulsa, por exemplo, o José Bonifácio do Brasil, né? Ele tem uma divergência
gente vai tratar disso também, e ele expulsa o José Bonifácio do Brasil e meio que excomunga a maçonaria do Brasil, né? Lógico que isso vai ser muito mal visto pelos maçons, né? Ele vai perder um pouco do apoio dele aqui, né? Mas depois ele acaba abrindo, o José Bonifácio acaba voltando, a maçonaria acaba se abrindo. Então essa influência da maçonaria é muito grande, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, Washington. A cidade de Washington é uma cidade completamente maçônica, com símbolos maçons e tudo mais, né? Aqui onde eu moro, em Sertãozinho, é uma cidade também, a um certo modo maçônico também. Tendo em vista que, por exemplo, nas rotatórias aqui da cidade, quando eu ando de carro, né, tem vários símbolos maçônicos, né, e tal, né? Então tem uma importância muito, muito grande, né? Também tem, né, essas ideias que circulam no Brasil são muito distintas, né? Quando a gente fala disso, a gente tem que entender uma pluralidade de ideias muito, muito importantes, né, de tanto que pessoas que tinham essa ideia iluminista, né, que predominava, e tanto pessoas que tinham ideias anti-iluministas, né, também, né. E tendo em vista também essa crise do antigo regime, né, que já as monarquias começam a cair, né, a romper, né, e tal, né, não propriamente, né, começam a demonstrar uma debilidade ali, né, os Estados Unidos já tinham virado uma república, por exemplo, né, e, né, isso mostra, por exemplo, a crise, por exemplo, do açúcar que a gente passava aqui, né, passou ali no século posterior, né, era uma coisa ainda assim, né, não que o açúcar ainda sofria essa crise, né, gente, falando dessa crise, parece que essa crise se alastrou, e se alastrou de fato, mas tinha uma crise no antigo sistema, né, como eu falei para vocês, por exemplo, as próprias revoltas demonstram isso, né, essa insatisfação com como as coisas eram geridas aqui, e não é porque aconteceu a independência no Brasil, não é porque a família real está no Brasil que se cessou esses movimentos que queriam ainda a separação de fato e o estabelecimento de uma república. Não acabam por aí, né? E a gente vai discorrer melhor sobre isso na aula, ainda vai falando dos movimentos, né? Mas isso não se acaba ainda, né? Então, toda essa crise, né? Falei do quadro. Vamos ver se tinha mais alguma coisa para me falar, que às vezes eu falo e eu esqueço. Então, alguém falou alguma coisa no chat? Alguém pode ler para mim? Eu acho que eu vi alguém mandando alguma coisa. Ninguém mandou nada? Então é coisa da minha cabeça. Nada. Não, professor. Ah, então tá, é da minha cabeça mesmo, tô acostumado a esse barulho. Esse outro quadro, ele é muito importante também, porque ele é feito, né, vocês conseguem ver, né, assim, esse caráter heróico, né, então a gente, voltando aqui, o que a gente viu dessa independência, né, eu falei desse caráter populacional, esse caráter que a população participou ativamente da independência, né, o que esse quadro tenta tratar, né, a independência não foi tratar, a independência não foi isso. A independência foi mais uma mudança de uma elite conservadora, né? Porque o Brasil ia virar algo, o Brasil ia adquirir sua independência, né? Mas como o Brasil ia definir isso, ainda era um pouco mais abstrato, né? Ou a elite aqui do Brasil queria que o Brasil virasse sua independência. Mas ainda se discorria sobre isso, de virar uma república ou de virar uma monarquia ainda, né? Continuar com essa monarquia, tendo em vista que o Dom Pedro estava aqui. E o Dom Pedro foi muito criado aqui, né? Esse Dom Pedro aí, ele é muito mais brasileiro, né, e tal, né? É muito importante isso falar também, né? Ele estava muito familiarizado aqui, ele não ia para a escola, ele andava muito a cavalo, mula, né? Tanto que essas imagens dele andando a cavalo é muito interessante, né? Porque não andava a cavalo, né? Que é melhor andar de mula e tal, para se chegar nos lugares, né? É bem importante isso. Esse outro quadro, ele é feito pelo filho do Dom Pedro I, que é o Dom Pedro II, né? Que já num momento de crise do sistema, a gente vai falar um pouco mais desse quadro, mas ele é muito importante porque ele é feito por um francês, né? E um francês que fez um quadro muito, muito, muito similar a esse de Napoleão Bonaparte, né? Que o Napoleão tava aqui na frente, no meio, aqui, né, e tal, e fazendo as coisas dele ali na Europa, né? E é bem similar esse quadro. E o que esse quadro tenta passar para a população num cenário de crise, né? Tenta lembrar que foi o Dom Pedro I que deu essa independência, essa liberdade
liberdade, essas coisas tudo boas que aconteceram aí, boas, né, que aconteceram nesse período de independência, né. Então esse quadro tenta retomar toda essa história, né, mas uma história de uma maneira muito diferente, né, porque a gente sabe, por exemplo, que esses cavalos, quando aconteceu, por exemplo, o famigerado, né, grito do Ipiranga, né? Não foi, lógico que não foi dessa forma, né? A gente tem evidências, né? Tinham 10 pessoas que estavam ali com o Dom Pedro, né? Escreveram depois sobre como que foi, né? Isso, né? E a gente sabe que não foi desse jeito, né? Esses cavalos, né? Independência ou morte. Não foi nem exatamente essas palavras que saíram da boca dele, né? Foi alguma coisa meio parecida, mas que queria dizer, lógico, independência ou morte. Por isso independência ou morte é tão utilizado, mas não foi exatamente isso que ele quis dizer. Então, qual é esse processo da independência? Em 1821, né, tem o retorno da família real para Portugal, né? Eles retornam, né, tendo em vista que em 1820 aconteceu a Revolução do Porto e queriam que a família real voltasse lá às cortes de Lisboa, né? Queriam que o Dom João e sua família voltasse. Dom Pedro fica. Em 9 de janeiro de 1822 tem o dia do Fico, né, que depois de receber um abaixo-assinado com cerca de 8 mil assinaturas, Dom Pedro rompeu com as cortes, né? Ele rompe, então, com as cortes, né, porque as cortes vão querer ainda manter essas características muito fortes, né, do Brasil colônia, né, dessa negociação íntima, né, ali que os dois tinham, né, e não uma coisa ali tão aberta e tão, assim, diferente, né, como seria tratado agora, tendo em vista que o Brasil seria independente, ele talvez cobrasse as mesmas taxas que cobrasse para outros países, né. Então, Dom Pedro rompe, né, e isso tem uma articulação muito forte do José Bonifácio, a gente vai falar dele no Brasil Império, né, uma articulação muito forte dele, né, que essa elite ajuda e propõe, né, para ele fazer essa independência, né. Em 4 de maio de 1822, né, a gente tem o decreto do Cúmplice, né, a execução de decisões das cortes que estava sujeita à aprovação do Dom Pedro, né, porque assim, o que aconteceu? Dom Pedro, então, tá ali meio que se rompendo com as cortes e tal, né, e as cortes vão falar assim, ué, o Dom Pedro tá rompendo com a gente? Então, porque lembrando nesse momento que o Estado que geria todo o restante do país, né, era o Rio de Janeiro, então, numa tática muito interessante, as cortes decidem, então, que os outros estados também têm a mesma autonomia que o Rio de Janeiro, né, coisa que não tinha, né. Isso vai gerar várias outras coisas, né, aqui no Brasil, né. Em 13 de maio, que a gente vai discorrer também no próximo módulo, tá, gente? Mas é isso. Em 13 de maio, então, de 1822, Dom Pedro aceita o título de defensor perpétuo do Brasil, concedido pela maçonaria. Como eu falei para vocês, a maçonaria é um órgão, uma coisa muito, muito, muito importante que circulava muito aqui. Em 3 de junho, tem a convocação de uma Assembleia Constituinte Brasileira, né, para se formar uma Constituição Brasileira, e no dia 17 de setembro de 1822 tem a proclamação da independência, né? Eu ia falar da República, da independência, né? Que fala ali independência ou morte, né? E era isso a aula de hoje, não vou falar mais, porque o que tem agora é para Brasil Império, senão eu acabo falando aqui, a gente já entra na primeira aula do Brasil Império, né? Era isso que eu tinha para tratar. Falei a resposta da primeira questão. Eu queria saber com vocês se ficou alguma dúvida. Agora é o momento, então, para conseguir, quem já leu o formulário, para conseguir responder. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Lógico que a gente vai tratar também na próxima aula as outras questões, mas eu queria saber se ficou alguma coisa no geral aí com vocês, alguma coisa que eu poderia ter falado melhor e eu não falei. Mas as coisas que eu não falei agora muito bem no final também vão ser discorridas na próxima aula, quando a gente entrar no módulo diretamente, né? Até porque, por exemplo, né, com isso das cortes dando autonomias para os outros estados, né, os outros estados, eles não vão querer essa independência, né? Isso vai gerar muitos conflitos, né, aqui. Conflitos principalmente no norte e no nordeste do país, né? Esses conflitos vão se estabelecer, né? Tendo em vista que o sul do país, ele
ele concordava, né, com tudo que o Dom Pedro estava fazendo ali ele concordava, a elite ali, né? A elite de uma forma geral concordava, né? Mas essas revoltas são muito mais de um caráter da população, né, e de algumas pessoas ali importantes também envolvidas, né, que não aceitavam essa independência, né? Como eu falei para vocês, dando o exemplo de Israel no começo, né, a independência vai ser algo que vai ter que ser conquistado nacionalmente no interior dessa ex-colônia agora, e uma coisa que também vai ter que ser conquistada internacionalmente. Oi, pode